Olá a todos e a todas. Bem, nós vamos fazer aqui uma aula especial, uma aula em que nós vamos pegar um determinado conteúdo e vamos fazer esse determinado conteúdo andar dentro da escola básica até chegar na escola universitária, tá certo? E ao mesmo tempo explicitar a necessidade literal do professor dominar o conteúdo que ele está trabalhando. Basicamente é isso. Tudo bem? O professor necessita dominar o conteúdo, mas vai para além disso. Ele não precisa dominar somente o conteúdo que ele está trabalhando, mas ele precisa dominar acima, para que ele tenha a visão do professor Águia. A visão do professor Águia. Que ele tenha uma perspectiva melhor do que ele está ensinando. Então, sem o professor dominar o conteúdo, é impossível ele criar metodologias de ensino. Então, quando o professor está nivelado com o seu aluno, já é complicado, porque ele não tem a visão do processo. Se o professor receber um livro e esse livro tem resposta, e se o garoto resolver de uma outra forma diferente que está no livro, o professor tem uma grande chance de considerar a perspectiva do aluno de maneira errada, porque não está de acordo com a visão do livro. Porém, se o professor tem uma visão um pouco melhor da matemática que ele está ensinando, certamente ele vai olhar com outros olhos e vai certificar que o garoto está certo. Principalmente se o garoto é um garoto de Olimpíadas de Matemática. Tem mais isso ainda. Tudo bem? Agora, e esse trabalho também que eu estou executando é um trabalho que diz o seguinte: sem conteúdo não existe metodologia de ensino. Eu sinto muito. O professor, antes de ser um professor metodológico, ou seja, um professor ensinante da matemática, de metodologia de ensino de matemática, ele precisa dominar o conteúdo. Então, o professor que ensina matemática do 1º ao 5º ano, na minha perspectiva, ele teria que dominar pelo menos a matemática até o ensino médio plenamente. O professor que ensina a matemática do Fundamental 2 e do médio, ele deveria dominar plenamente a matemática que ele cursou na universidade. Tá certo? E por aí acima, obviamente. É um negócio natural. É um negócio natural. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Há uma grande chance de você não assistir todos os vídeos, porque você vai se sentir incomodado ou incomodada e você vai parar de assistir. Mas isso é muito natural. Porque quando você se sente incomodada ou incomodado, significa dizer que você precisa melhorar. Mas a grande parte dos nossos queridos professores não querem fazer isso, infelizmente. Tudo bem? Então, me perdoe do que vai acontecer a partir de agora, mas eu vou dizer como que funciona a matemática, começando no 1º ano do Fundamental 1 e terminando no Cálculo 2. No Cálculo 2, num curso de bacharelado, por exemplo, em matemática pura. Em matemática pura. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer esse passeio, né, nessa linha do tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece? Preste bem atenção. Ah, detalhe, em nenhum momento eu vou tocar aqui em jogos, de jeito nenhum. Matemática é o que eu vou utilizar, tá certo? É o que eu vou utilizar, tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? Por que eu falei isso? Porque o Anselmo usa jogos. O Anselmo nunca usou jogos para falar de matemática. Tem que ficar muito claro. As pessoas estão comentando que eu uso jogos, isso não é verdade. Eu nunca usei jogos para ensinar matemática. Primeiro que eu não acredito nisso. Primeiro, para você falar de algo, você tem que acreditar. Eu não acredito. Não tenho nada contra quem usa, mas eu não acredito. E obviamente que quando eu vou debater com as pessoas que usam, balança, tá certo? Então vamos, né, ficar por aí. Tudo bem? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Eu estou usando aqui esse mini geoplano, né, retangular. Tudo bem? Esses quadradinhos aqui vermelho
é o que nós chamamos da nossa unidade diária, e eu peguei, fiz um recorte dessa figura, que isso aqui, na verdade, conceitualmente falando, é o que nós chamamos da ideia de um retângulo, tá certo? Os ângulos aqui são ângulos formados de 90 graus, tá certo? Lados não adjacentes, esses lados aqui são adjacentes, lados não adjacentes são paralelos e congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Lados não adjacentes são paralelos e congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Você observa que só o conceito do que é um retângulo, né? É um quadrilátero, tá certo? É uma figura na geometria plana, euclidiana, é um quadrilátero com essas características que eu acabei de falar, mais do que isso. É plano, né? Já falei. Convexo, simples. Convexo, simples. Tudo bem? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e trouxe para cá, fiz um recorte. Tudo bem? Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, eu trouxe para cá. E por que eu trouxe para cá? Porque já aqui, o garoto que já sabe contar, digamos, o garoto que acabou de entrar na escola, veja bem, o garoto que acabou de entrar na escola, ele está exatamente no primeiro aninho. No primeiro ano de quem? Do Fundamental 1. Então, esse garoto já consegue literalmente compreender o cálculo de área se ele souber contar, mesmo utilizando o vício de linguagem. Então, ele vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, esse garoto, ele consegue literalmente dizer que essa área é 40. Se ele tiver uma noção um pouquinho melhor, ele já pode, inclusive, escrever unidade de quem? De área. Se ele não fizer isso, não tem nenhum problema. Tá certo? Agora, veja bem, um garoto que está agora no segundo ano do Fundamental 1, ele já sabe utilizar a multiplicação, veja bem, ele já sabe utilizar a multiplicação, ele vai observar se ele contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele sabe que 5 vezes 8 dá exatamente quanto? 40. Então, esse garoto, ele já evoluiu alguma coisa. Tá ok? Ele já evoluiu alguma coisa. Então, ele consegue, sem nenhum problema, dizer que 5 vezes 8 é 40. Daí, ele conclui que a área, caso ele já possa escrever assim, né? É 40 unidade de quem? De área. Tá certo? Certamente, ele consegue fazer isso. Já consegue fazer isso. Se ele for instrumentalizado da maneira correta, como manda o figurino. Tá certo? Porém, você vai dar, né? O que eu quero é avançar um pouco mais no processo, ainda com o garoto do segundo ano. Porque, teoricamente, de acordo com a BNCC, em tese, ele já tem que ter visto adição, multiplicação como operações, subtração e divisão como pseudo-operação. Os professores costumam chamar de operação, mas nunca foi operação fechada nos números quem? Naturais. O máximo que eu posso fazer é chamar de operação aberta e definir. E a grande maioria não sabe dizer por que a subtração e a divisão não é uma operação fechada nos números quem? Naturais. Tá claro isso? Que fique muito claro isso. Isso é muito sério que está acontecendo no nosso país. Muito sério.